Vamos expor os livros tudo. Oi gente, tudo bem? Bom, hoje estou aqui para responder uma book tag e há um tempo atrás, no meu Instagram, eu deixei uma caixinha lá pedindo sugestões de vídeos para gravar e a Alba sugeriu essa book tag, a book tag Exposed. E tô aqui pra gravar, tô aqui pra talvez ser cancelada na internet, mas tamo aí, né? Mas isso tudo eu gostaria de falar, gente, antes de tudo, que isso tudo é uma brincadeira, é a minha opinião a respeito de livros. Existem livros que eu amo e que algumas pessoas não gostam, e tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Existe livro pra todo mundo, pra todos os gostos. E tamo aí, vamos responder essa book tag. Inclusive, se você não me segue no Instagram, me segue lá que eu sempre tô interagindo, sempre pergunto sugestões de vídeos pra vocês e vocês podem opinar e contribuir com o conteúdo aqui do canal. Bom, a book tag é original da Kabook TV, eu vou deixar aqui o link do vídeo dela e vamos lá. São 11 perguntas e vamos começar a falar mal desses livros. Brincadeira, mas vamos lá. Primeira pergunta. Um lançamento que você não tem vontade de ler. Gente, eu não sou muito do rolê da fantasia. Assim, apesar que agora eu tô entrando mais nessa fantasia, mas eu ainda tenho um pouco de resistência com lançamentos. E eu não sou muito do rolê da ficção científica. Então, eu não tenho um lançamento, assim, certo pra falar pra vocês que eu não tenho vontade de ler. Mas eu não... assim, não me interesso muito quando, lança, tipo, Trono de Vidro. Eu não tenho interesse, sabe? Mas é porque não faz parte do meu gosto literário, então não tenho interesse. Pergunta número 2. Um livro que você comprou pela capa e se arrependeu de ter lido. Gente, não teve nenhum livro que eu me arrependi de ter lido. Todos os livros, eles me trouxeram algum tipo de experiência e eu não me arrependo, mas vou explicar e mostrar pra vocês este livro aqui, ó. Menina Má, do William Marsh. Já falei dele aqui pra vocês em alguns vídeos, mas assim, devo confessar que comprei esse livro porque, gente, primeiro essa capa é maravilhosa, mas também pela premissa que conta a história da Rhoda, que é uma menina, eu nunca sei os termos, mas se eu não me engano ela é psicopata. E, gente, eu achei que ia ser um livro totalmente sanguinário, de terror, e não foi nada disso. Mas eu também entendo que esse livro foi escrito há muito tempo atrás, ele é um clássico, se tornou um clássico, porque foi lá dos primórdios desse tipo de assunto, e só que eu esperava mais, sabe? Então, Menina Má foi um dos livros que eu comprei pela capa e também pelo conteúdo, mas não gostei, não que eu tenha me arrependido de ter lido. Não é que eu não gostei também, mas é que eu esperava mais. Vocês entenderam, né? Eu não vou ficar me explicando muito. 3. Um livro que não valeu toda a hype. Hahaha. Agora estamos entrando num campo meio perigoso, mas Teto para Dois, da Beth O'Leary, gente, não valeu mesmo toda a hype. Eu li esse livro, é uma escrita muito gostosa, mas é um livro que... Gente, por que tem toda essa hype em cima desse livro? Tipo, pega um livro É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover, e leia, que daí você vai entender o porquê que esse livro não vale toda a hype. É um romance contemporâneo, conta a história da Tiff e do Leon, que eles dividem a mesma casa e a mesma cama. Ela dorme lá de noite e o Leon dorme lá de dia. E, tipo, a premissa é muito boa. Ainda comprei na Black Friday do ano passado. Mas, gente, não dá. Pra mim foi muito raso o assunto que essa autora quis tratar. Ela não se aprofundou, assim, parecia... assim, pra mim, né? Pareceu que ela colocou esse assunto, assim, pra dar uma polemizada e depois tudo bem, sabe? Só que ficou meio raso. Pra mim isso, tá, gente? Então, Teto para Dois, não. Ele tá aqui ainda comigo, mas não tá na minha estante, porque eu tenho um outro projeto com ele e vai ficar guardadinho aí por alguns anos. Pergunta número 4.
Um livro que você leu logo que saiu, mas o bonito flopou. Gente, eu li As 5 Passos de Você. Na época, eu tinha visto o filme primeiro. Olha essa capa maravilhosa. E daí eu vi na livraria esse livro e eu não me atentei que ele é inspirado no filme. Não é o filme que é inspirado nele. E eu lembro que eu li numa leitura conjunta com a Glau e mais algumas meninas que eu não vou me lembrar o nome agora. Mas, gente, eu não gostei. Não é que eu não gostei, ele é um livro super bonitinho, mas ele é bem pegado a Culpa é das Estrelas e pra mim o filme é 1000 vezes mais emocionante. Então, assim, pra mim deu uma flopada. E não pra mim, né? Pra todo mundo, eu não escuto muito falar dele, assim. Não escuto mesmo. E ele é um livro relativamente novo. Próxima pergunta. Um autor que você não aguenta mais ler? Eu pensei bastante nessa resposta e eu cheguei à conclusão de que não é que eu não aguento mais ler, mas é que é aquele autor receita de bolo, sabe? É sempre a mesma coisa, a premissa é sempre um casal que não consegue ficar junto e daí no final sempre eles se encontram ou sempre tem uma dificuldade em cima dessa história de amor que é Nicholas Sparks. Mas isso não quer dizer que ele seja assim, um autor que não deve ser lido. Assim, eu li bastante Nicholas Sparks. Hoje em dia eu não tô mais no lance do romance, mas eu tenho muitos livros aqui, inclusive esse eu quero ler, mas eu sinto que ainda não chegou o momento, sabe? Eu tenho vários livros dele aqui, eu quero ler, mas simplesmente não... Agora não tá sendo o momento, assim, tô meio enjoada dessa receita de bolo. São livros que, na minha opinião, é pra você ler quando você tá numa ressaca literária ou quando você tá lendo coisas muito pesadas e daí você quer dar uma variada e ler algo mais leve, aí você pega o Nicholas Sparks. Mas, gente, Nicholas Sparks também eu sei que ele foi o responsável por muita gente gostar de literatura. Eu não estou desmerecendo o autor. Mas enfim, é um autor que eu não tô mais na vibe de ler. Pergunta número 6. Um livro que todo mundo amou e você não. Gente, vou até pegar ele aqui. Persuasão, de Jane Austen. E também eu poderia citar outro livro aqui, que é Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, da Maya Angelou. Mas Persuasão, gente, é quase que uma unanimidade. Todo mundo fala super bem. E eu não gostei. Não gostei mesmo, não funcionou pra mim. Eu acho que eu dei 1 estrela pra esse livro. Mas, assim, não rolou pra mim. Próxima pergunta. Um livro que você já queria ter tirado da estante e que só não fez por preguiça. Gente... Não tenho livro pra mostrar aqui nessa pergunta, porque eu sempre tô fazendo limpa na minha estante, sempre. Eu sei, assim, que tem livros que eu tenho um apego, mas eu não tenho. Esses livros aqui que eu mostrei pra vocês, tipo Persuasão, Teto para Dois, são romances. As 5 Passos de Você são romances que eu tenho um destino pra eles. Não agora, daqui uns anos. Mas assim, daí por isso que eu guardo. Mas eu guardo em outro lugar da casa. Eles não ficam na minha estante, porque são livros que eu não tenho interesse de reler. Então, assim, eu não tenho problema em desfazer. Tipo assim, ó... Menina Má é um livro que eu não gostei tanto, mas é um clássico, eu reconheço a importância dele, então eu quero manter na minha estante. E também porque ele é bonito, né, gente? Confesso. Próxima pergunta. Um livro que você ainda não leu por preguiça. E, gente... Stephen King... Misery. Na verdade, eu peguei Misery pra representar todos os livros do Stephen King. Na verdade, gente, deixa eu me explicar direito. Não é que eu tenho preguiça. É aquela questão assim, ó, meu... Todo mundo que lê Stephen King fala que o cara é sensacional, que o cara é muito bom. Então eu fico pensando assim, meu, eu tenho que ler esse livro na obrigação de achar maravilhoso, na obrigação de gostar. Eu sei que isso não é pra acontecer, eu sei, eu mesma prego isso, mas eu tenho algumas barreiras com os livros do Stephen King. E todo mundo fala que ele é bem descritivo e isso, assim, às vezes... Eu paro e penso que, tipo, eu tenho que ter muita vontade de ler um livro descritivo, porque eu não tenho muita paciência, mas eu sinto que essa hora vai chegar.
Stephen King, eu vou te conhecer. Eu vou te conhecer. Mas dá uma certa preguicinha. Próxima pergunta. Uma série de livros que você queria não ter começado a ler. Eu não tenho. Eu não tenho, gente. Eu geralmente, eu não sou muito leitora das séries. Então, eu só começo uma série se eu, assim, me interessei muito. Pra falar a verdade, pra não ficar sem citar, teve uma série que eu comprei há muitos anos atrás, mas ela nem tá mais aqui comigo porque eu me desfiz dela no sebo, que é A Mediadora, eu acho que é A Mediadora da Maggie Cabot. E eu comecei a ler e, eu comecei a ler, na verdade, esse ano. E tipo assim, eu falei, isso aqui não é pra mim, isso aqui, assim, não faz meu estilo. É um livro infanto-juvenil, mas não fazia meu estilo. Se eu não me engano, conta a história de uma menina que se apaixonou por um anjo. E não gostei. Então, tipo, eu não sou muito da série, eu gosto bastante de livro único. Mas todas as séries que eu peguei pra ler, eu já dei continuidade. Próxima pergunta. Uma leitura que você gostaria de cancelar? Gente, não é que eu gostaria de cancelar, porque eu já falei aqui pra vocês que todos os livros que eu li, eles me proporcionaram algum tipo de experiência, mas é uma leitura que eu gostaria de, sim, de certa forma, de apagar da minha memória, porque daí eu não fico tão traumatizada com a autora. Que é, mais uma vez, Persuasão, da Jane Austen. Eu queria desler, sabe? E pegar o primeiro livro certo dela, porque eu queria demais ter gostado de Jane Austen. E essa primeira experiência não foi nada boa pra mim, mas vamos ler Orgulho e Preconceito e vamos, com fé, tirar essa má impressão que eu tenho dessa autora. Eu até brinco com o César, que eu falo, não, Jane Austen, não, prefiro as Irmãs Brontë. E última pergunta, mas não menos importante. Exponha um guilty pleasure, aquele livro que você gosta, mas que se sente culpado. Gente, tipo assim, ó, sinceramente, eu não me sinto culpada de gostar assim, de nenhum livro. Todos os livros que eu quero ler, todos os livros que eu li, eu não ligo de falar, sabe? Eu não tenho vergonha. Quero ler O Sol da Meia-Noite, Crepúsculo, que, nossa, eu quero ler mesmo, mas não é assim uma prioridade. Mas, a época do Crepúsculo pra mim foi uma das melhores épocas da minha vida de leitora. E eu tenho um enorme orgulho de falar dele. Foi um livro que me marcou muito. Eu olho pra esses livros, tá ali na minha outra estante, eu olho pra eles e eu tenho aquela sensação gostosa da época, que foi muito gostosa. Eu vejo hoje a problemática do livro, eu vejo o quanto a Bella é apática, mas na época, eu achava sensacional, sabe? Eu achava muito legal mesmo. E é isso aí, eu espero muito que vocês tenham gostado das minhas respostas. E comenta aí pra mim um livro que todo mundo gostou, menos vocês. E vou falar mais um livro que todo mundo gostou, menos eu. Alice no País das Maravilhas. Gente do céu, que livro viajado, e eu não gostei. Não gostei, não dá pra mim. Hoje eu tô afim de ser cancelada mesmo nessa internet. Mas enfim, se você gostou dessa book tag, se você tem interesse em comprar algum desses livros ou qualquer outra coisa nos sites da Amazon, Submarino, Shoptime e Americanas, tem link aqui de compras embaixo no box de descrição. E você comprando por esse link, você vai estar me ajudando muito com uma pequena comissão e não paga nada mais por isso. Se você tá assistindo esse vídeo e não é inscrito no canal, aperta aqui o botãozinho inscrever-se e me segue lá no Instagram, que é o @lalivros8. Um beijo e até a próxima. Tchau!